Então, a gente teve esse vice-campeonato. E esse ano foi... Primeiro a gente teve o Grêmio subindo da segunda divisão, assim, o Renato chega com negócio andando ali, faltavam 4 jogos. Era uma Série B ali meio... Era o Roger. E, bom, aí tem esse vice-campeonato. Aí, esse ano a coisa, lógico, você citou todos os problemas que o Grêmio teve ao longo da temporada, não jogar em casa... Você perdeu um cara desse tamanho, que é o Soares, etc. Não foi só essa perda do Grêmio, teve uma mudança bastante significativa de elenco. Mas uma coisa que eu queria saber, muito se fala, teve a perda do auxiliar do Renato em dado momento, por uma certa acusação ali de que ele teria agredido a esposa, algo assim, né? E há teorias parecidas com aquelas teorias que existiam do trabalho do Dunga na seleção brasileira, de que quem treinava o time era o Jorginho, não era... Sempre tem essas lendas. Sempre tem essas lendas, a gente não sabe. Agora quem treinava o Palmeiras era o Paulo Turra, não era o Filipão. Nossa, então, meu Deus do céu. Quem treina agora é o João Martins, então não é óbvio. Que tá indo pro Atlético Paranaense, parece. Não, é o Cebola. É o Cebola que tá indo? O João tá na comissão. Tá, eu achei que fosse o português. Não. Mas enfim, e aí... Cebola é muito bom, desculpa. É um baita nome. Andrei Andrei Cebola. É isso aí. Mas... Fazia parte da comissão do Dunga. Existe essa teoria de que quem treinava o time era o Alexandre e que não era o Renato. Não. Isso é verdade? Não é verdade? O que você sabe? O Alexandre é um cara mais estudioso, assim. É um cara que faz alguns desenhos táticos e tal. Mas quem dá o treino é o Renato. É o Renato, isso aí é lenda. Ele tem esse Alexandre que funciona com ele há muito tempo. Ele é muito amigo dele. Acho que é aí que é o ponto. Quando o Renato perde o Alexandre num ano cheio de dificuldades, que o Renato sentiu mais do que as outras pessoas. O Renato insistia nas coletivas com a história da enchente, ele passou a ficar repetitivo. E as pessoas não entendiam de fato o que estava acontecendo. O Renato foi mais abalado do que outras pessoas com a enchente fez mal para ele mesmo. O Grêmio chegou a ficar 40 dias longe de Porto Alegre. Hotel. Porque uma coisa é você perder e você vai para casa. Outra coisa é perder e ficar preso no hotel com um cara que, sabe? É muito diferente. Mas o Renato, ele sentiu mais o golpe do que os outros. Que já tive um diagnóstico de síndrome de burnout, não sou psiquiatra nem terapeuta. Mas a irritabilidade do Renato nas coletivas, eu estava vendo o que estava acontecendo com ele. Não sei se ele sabe, não sei se alguém perto dele já conversou com ele sobre isso, mas não era ele. Inclusive essas últimas foram bem... Não era ele. Ele lembrou, não é só essa coisa, entendeu? Porque é o seguinte, se você não gosta do cara, você... pinça aquilo ali, foi grosso, fez ameaça, não sei o que, e o assunto é só aquilo, se você não gosta. Agora, se você quiser abrir mais o olhar, teve erro dele grosseiro, teve coisa chata, teve coisa que ele fez e acha que não fez, mas tem também uma pessoa que sofreu demais com a enchente. O presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, esteve com a gente lá quinta-feira passada, e ele disse que o Cudê também sentiu muito. Ele falou, cara, a enchente, o cara ficou em parafuso. Então, por exemplo, 2023, que você diz que o segundo lugar tem mais a ver com o Soares do que com o Renato. Esse trabalho muito ruim do Grêmio em 2024 tem mais a ver com as questões externas do que também com o Renato? Você acha que assim... Eu acho que é 50, ele não foi tão bom quanto 2023, que deu o segundo lugar, mas também não foi tão ruim como esse ano, que deu... Eu acho assim... E outro, o que teve do papel da imprensa que ele tanto batia? Ou era só um termo de defesa, assim, de terceirizar o problema? Ou teve jornalista que perseguia ele, que criticava além da conta? Não, a gente tá vivendo agora, e a gente tá vivendo no Brasil inteiro, tá? Antigamente, quem cobria um time de futebol era a imprensa tradicional. O jornal, a rádio e a TV, basicamente. Agora a gente tem a figura dos influenciadores. Os torcedores que têm o seu canal e a mesma maneira que ele quer tirar foto e abraçar quando tá ganhando, comete exageros quando tá perdendo. Sim. Só que isso é um modelo de negócio. E isso tá posto.
Não estou aqui dizendo que é certo ou errado. Isso é um fato. O grande influenciador, quando ele perde, ele tem mais acessos, porque a torcida rival vai lá para rir da cara dele, e ele, no fundo, tá rindo da cara de todo mundo, porque ele tá ganhando clique e ganhando dinheiro. Exato. Então, quando esses técnicos, e não é só o Renato, tem gente que tá se ligando nisso, quando eles falam que, esses caras ganham dinheiro com o clube. Porque, por incrível que pareça, em alguns casos, o cara cresce quando o time não tá ganhando. Claro, sem dúvida. E aí E o Renato, a bronca dele é com essas pessoas. Ali uns 2 ou 3. Mas como ele se expressa mal, ele acha que se expressa bem, mas ele se expressa mal, ele generaliza. Aí vem na outra coletiva e ele diz, não foi pra vocês, não tô generalizando. Generaliza de novo. Mas aí é uma questão de problema de comunicação. Ele pegou muito mal, ele falando, eu vou começar a dar endereço Isso, aqui, exatamente. onde o filho estuda, uma clara ameaça, assim. Clara ameaça, cara. É isso. Pegou mal pra caramba. E outra, não sei se vocês viram a entrevista que ele deu ali, na saída, né, que ele chora. Parecia aliviado. É de um cara que, assim, eu não tinha pensado nisso. Mas é de um cara que tava esgotado mesmo, mas cara. é isso que eu tava vendo. Só que aí até lá você fala isso, o cara acha que você tá defendendo. Não, eu não tô defendendo. Eu tô vendo um cara que pra mim tá muito claro que ele precisa cuidar dessa parte. Emocional, psicológico. Cara, ele era um cara que na coletiva, todo mundo ria, todo mundo adorava ir na coletiva dele. Eu fui, há muito tempo atrás, aqui em São Paulo, a gente foi fazer uma matéria lá em Porto Alegre, era uma coisa sobre Grenal. Aí a gente primeiro gravou com o Renato, depois gravou com o técnico do Inter na época. E aí na coletiva, era uma coletiva de manhã, treino de manhã, termina o treino, coletiva do Renato. Isso lá no Estádio Olímpico ainda, faz tempo pra caramba. Aí o primeiro colega que foi fazer pergunta, o cara tava com a voz rouca. Aí o cara, bom dia, Renato. Aí o Renato assim, tá, mas pegou alguém? E aí, tipo, ele tá dizendo, cara, eu sei que tu saiu excedeu pra caramba, mas e aí, se deu bem? Sabe? Aí todo mundo, esse é o Renato. Não é o cara que vai ameaçar, entendeu? Então existe uma diferença muito, por isso que pra mim tá claro que afora o trabalho dele que não é bom, e técnico também tem fase ruim. Claro. Técnico tem fase ruim. Claro. Às vezes o cara tá iluminado, parece que todo dia é aniversário dele. E às vezes o cara entra... Cara, o Guardiola agora só perde. 8 derrotas. Tem uma vitória nos últimos 11 jogos. Ele nunca passou por isso na carreira. O Guardiola era um cara que até o ano passado, se não me engano, ele não tinha perdido 100 jogos na carreira. De tão absurdo que ele era. Mas claramente tá numa fase que ele não tá conseguindo resolver, não tá conseguindo conversar com as pessoas direito. E o Renato é isso. Só que o Renato, ele poderia vender curso de confiança. Que ninguém é mais confiante do que ele. Eu tive no Mundial do Grêmio contra o Real Madrid. O Renato era o cara mais puto. Porque ele achava que o Grêmio poderia ganhar do Real Madrid. Ele passou na zona mista ali depois, cara, ele tava destruído. O Edilson, lateral que jogou pelo Corinthians aqui. Barriga de cadela. Barriga de grande Edilson. Eu perguntei pra ele assim, ó. Porque ele é do Mil Grau, né? Ele trabalhou com o Roger e trabalhou com o Renato. Sim. Exatamente nesse grande momento aí do Roger, com aquele time bom do Grêmio. Eu falei, cara, qual é a diferença? Ele falou assim, cara, ele fez uma figura de linguagem belíssima. Ele falou assim, cara, sabe, tem o time da nossa rua. E a rua de cima tem uns guris maiores. E a gente sempre perde. Aí chegou um vizinho novo. Que ele é destemido e ele botou na nossa cabeça que a gente pode ganhar deles. Falou, esse é o Renato. Ou seja, muito mais caraca, gestão, né? Ele falou, é isso. Ele disse, cara, o que ele faz no vestiário, ele chegou e não, a gente pode e vai lá e ganha. Né? O Renato é um grande gestor de grupo. Não, o que falam dele é que
O Muito mais do que vestiário, né? tático, assim. Não, claro, não, pra mim sem dúvida alguma. Eu acho que as pessoas menosprezam a parte tática dele também. Não precisava menosprezar desse jeito que menospreza. Mas é muito ele Mas acho que criou essa. ele, claro, ele ele que se criou. menospreza, Sim, né? Essa claro. coisa de, curso na CBF, pra que estudar. eu vou aprender? Eu já não estudo. Não, mas assim, ó, sem querer Uhum. dar muita razão pra ele. O professor, ele tá coberto de o professor razão. é o Lisca, né, Marco? É difícil, né? Aprender o quê? Chegar lá com o Lisca, lá o Renato sabe muito mais do que o Lisca. Mas você acha que ele tá. Se esse curso da CBF fosse bom, Assim. o cara teria licença pra trabalhar na Europa. O curso da AFA tem. Tem. O curso da AFA tem. Mas não Nosso interessa tem. o Renato fazer também, né? O Renato ele tem essa coisa de eu sei pra caralho, que é o que você falou, a confiança e tal. Agora o que eu quero saber tem esse zum de Vasco, Aham. que é, ele voltando pro Rio de Janeiro. Isso eu acho que, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem um poder de revigorar a cabeça do ser humano, assim, é uma cidade que, se você viver bem lá, te abraça, é um negócio diferente, é uma energia diferente, Sim. que ele tanto ama, não sai de lá quando pode. Mas também tem o fato do esgotamento e talvez seria melhor um ano sabático, alguma coisa assim. Você acha que ele vai aceitar? Você acha que ele vai... E você acha que Eu é acho bom que vai. para ele e para o Vasco essa parceria? Eu acho que ele vai aceitar um convite rapidinho. E a única coisa é que o Renato do Grêmio e no Grêmio é uma coisa que ele jamais vai replicar em outro lugar. Por causa do tamanho dele lá. Não. No Grêmio ele é dono de tudo. Ele não é dono no Vasco, não é dono no Flamengo, não é dono no Santos. Ele é um treinador. Uhum. Ponto. A situação do Renato com o Grêmio, ela se confunde porque ela é uma situação inédita no mundo. Gostem ou não gostem do Renato ou do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Me diz um time grande do mundo que o maior jogador da história é um técnico E o mais com vencedor. 10 anos somando todas as passagens e que ganhou a Libertadores. Ou que ganhou a Champions League. Não existe. Só existe no basquete, assim. Ele tem uma... Entendeu? É tipo Mas se é o só... Cristiano Ronaldo virar técnico e for treinar Não, o Real. existia... O Zidane no Real. Cara, Mas é que nem não é o isso. maior, né? Nem isso não também. é o maior. Porque o Renato ele vai pro Grêmio com idade de base ainda. Então ele é das categorias de base de um time que ele faz os 2 gols do Mundial, aí ele volta como treinador, o time ganha uma Libertadores. O Renato Portaluppi, por exemplo, é o único brasileiro que ganhou a Libertadores jogando e treinando. Ele é grande. É que ele é folclórico. Ele levou o Grêmio para 4 semifinais seguidas de Libertadores. Ou melhor, ele fez 4 seguidas. Ele fez 3 com o Grêmio e uma com o Flamengo, e depois fez final com o Flamengo. O Renato é um cara que ele poderia ser tricampeão da Libertadores. Ele perdeu com o Fluminense, aquele jogo que eles tomam lá na altitude, depois conseguem recuperar, perdem nos LDU. pênaltis. Contra ele deu em 2008. É LDU. Então ele poderia já ter esse título. Requinte de crueldade, né? Aí ele tem com o Grêmio e ele tem O Flamengo. outra final. Palmeiras. Se o Andreas Pereira não pisa na bola, Ninguém sabe o que ia acontecer. É. Ah, ele aquilo ali, sai de lá, ele sai do Flamengo. Isso aí é um negócio fantástico. escorraçado. Ele sai do Flamengo escorraçado e com um aproveitamento que só é inferior ao do Jorge Jesus até hoje. Até hoje. Cara, aquele time goleou todo mundo, velho, em 2021. Goleava todo mundo. Era o favoritaço, velho. E como que ele não vai ser amado pela torcida do Grêmio se no jogo do Grêmio contra o Flamengo, que o Grêmio caiu nesse ano, o Vitinho começa a fazer gol e tira o Vitinho. Tem até uma leitura labial do Alexandre Mendes dizendo tem que tirar. Vai rebaixar os caras, pô. Entendeu? Tem isso, cara. Tem uma outra história dele boa também, quando o Grêmio caiu, porque o Grêmio caiu várias vezes, né? Mas a primeira vez que o Grêmio caiu num jogo do Botafogo no Rio de Janeiro. E o Renato se negou a jogar. Ele jogava no Botafogo. Falou, não, eu não vou jogar. E não jogou. O Grêmio perdeu, foi rebaixado. Mas ele não jogou. Então é um caso único, cara. Você acha que ele volta pro Grêmio, então? Não, eu tenho certeza. Esse ano Eu aí. tenho certeza, cara. Não sei se vai ser E é esse uma ano, coisa que o próprio Grêmio, assim, nos últimos anos... fez. Não, mas essa é uma coisa que o próprio Grêmio nos últimos anos não conseguiu se encontrar sem ele também. É isso. Não conseguiu. Então fica o fantasma, fica lá, cara. Pô, se tiveram Eles chamam ele lá de pai, caiu. Aí o Roger, a Série B...
Mesmo que, Chama problema ele. da bola parada, Aí vai lá, não sei o quê. Mancini. Aí é o Mancini, aí é até o cara lá que foi pro Botafogo agora, o Thiago Nunes, Thiago Nunes. passou O lá. Thiago Nunes foi campeão gaúcho. É. Foi campeão gaúcho. Mas aí começou muito mal o Brasileirão, né? 5 derrotas seguidas, Meu uma Deus. coisa assim. É. O Thiago Nunes que acha que é o Guardiola. Ele acha que ele é o Guardiola. Ele é eu costumo brincar que é o Guardiola dele mesmo. Ele tem Esse tem certeza uma, que esse o tem uma potencial. confiança. Esse Enganou, baixinho- né, cara? Me iludi com ele. Ele surgiu muito bem no Atlético Paranaense e definhou no Corinthians. Não, ele teve aí no Botafogo ano passado. né? definhou. Perdeu o título.